Olá, meu nome é Rodolfo Ferreira e hoje vou contar um pouco da minha história com o Livro dos Sonhos. Eu comecei o meu Livro dos Sonhos em 2004. Foi algo que mudou a minha vida, porque eu vim de uma família que sonhar nem era falado em sonhar, realizar, ter planos. A preocupação da família basicamente era trabalhar, pagar contas, fazer aquelas coisas comuns e no que sobrava um pouco de lazer. Então, ter sonhos, realizar sonhos era impossível, era considerado praticamente impossível naquele momento. E eu tinha 8, 9 anos, né, porque ainda estava no Arena Kids, ainda era no Terra Encantada. E tudo que eu tinha era um pouco de fé e esperança de que eu poderia fazer algo por mim e de realizar sonhos, porque eu já tinha alguns sonhos naquela época, mas eu não tinha como colocar isso em prática. E com o Livro dos Sonhos foi a oportunidade que eu tive de desenvolver esse lado, de sonhar. Esse projeto da Bispa Ana, ela me ensinou a sonhar. Como teve esse projeto na Arena Kids na época, fui encorajado a gente recebia o Livro dos Sonhos, várias revistas, e a procurar e começar a colar tudo aquilo que eu desejava. No início eu fui bastante ousado, né? Para a época não tinha condições, mas eu coloquei viagens. Meu sonho era conhecer os Estados Unidos, ficar lá por um tempo, aprender a falar inglês, ser fluente em inglês, andar de avião. Eu lembro que esses foram um dos primeiros sonhos, os primeiros recortes assim que eu coloquei, figuras que eu coloquei no meu Livro dos Sonhos. Aos poucos ia acrescentando mais coisas, até com bastante ousadia, porque não tinha como, mas eu tinha fé e esperança de que as coisas poderiam melhorar. E no decorrer dos anos, alguns sonhos começaram a ser realizados. Um dos primeiros sonhos foi quando eu fui aos Estados Unidos. Eu recebi uma proposta para fazer um intercâmbio, 6 meses na Califórnia fazendo um intercâmbio. E uma coisa interessante sobre essa viagem para os Estados Unidos é que eu não tinha como pagar essa viagem e eu coloquei isso no Livro dos Sonhos e aos poucos eu fui me preparando. Por quê? Eu coloquei no Livro dos Sonhos tirar o passaporte, tirar o visto, toda a documentação necessária para a viagem, e isso eu fui tirando aos poucos. Fui tirando, e quando surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos com tudo pago, hospedagem, transporte, tudo. Eu já estava com tudo pronto, eu já tinha o meu passaporte, já estava com visto para os Estados Unidos, estava tudo certo, então eu só tinha que aceitar. Se eu não tivesse me preparado para esse momento, agido, né, antes dos sonhos estão na realidade, quando essa oportunidade aparecesse eu ia perder. E também depois da viagem para os Estados Unidos, tiveram outras viagens também, teve mais um intercâmbio, no caso eu fiquei 3 meses na Holanda, e eu realizei diversos sonhos durante essa viagem. Conheci Paris, que inclusive Paris foi uma das primeiras cidades que eu coloquei no meu Livro dos sonhos. Depois Estados Unidos, Nova York, Califórnia, tinha Paris, e aí durante essa viagem eu conheci Alemanha, Inglaterra. Foi minha segunda viagem internacional. Tiveram outras também, inclusive recentemente eu fiz uma, foi a maior viagem que eu já fiz na minha vida, assim, de lugares para conhecer. Era um sonho que eu já tinha há bastante tempo, que eu fui criando isso aos poucos, montando o roteiro, e aí eu realizei esse sonho, que era mais um sonho na Europa, conhecer uma região dos Balcãs, e foi muito especial e muito importante para mim. Além de todas essas viagens, um dos meus maiores sonhos, né, era se formar em Direito. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar numa faculdade. Até então, o máximo era o ensino médio e alguns cursos, e eu fui o primeiro. Eu concluí minha faculdade de Direito, eu também tinha colocado isso no Livro dos Sonhos lá atrás, bem no iniciozinho, e eu realizei esse sonho, além da faculdade de Direito, passar também no exame da ordem. Então isso também foi outro um dos maiores sonhos, concluir a faculdade de Direito, me formar e passar no exame da ordem. E além disso, eu também tive a oportunidade de trabalhar em alguns dos maiores escritórios do Brasil, e foi algo que mudou minha vida, porque foi um momento que eu adquiri muita experiência. O Livro dos Sonhos, ele mudou a minha vida, e o meu incentivo para você que está ouvindo isso é que não tenha medo de sonhar, porque eu não tinha condição nenhuma de realizar todos esses sonhos que eu mencionei aqui. Naturalmente era impossível. Eu tinha esperança, eu tinha o sonho de que a minha vida poderia mudar, e tudo que eu tinha era fazer a minha parte, fazer o Livro dos Sonhos,
colocar as figuras, escrever tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu desejava. E os sonhos começaram a ser realizados. Você começa a visualizar aquilo ali no futuro. E o visualizar o livro de sonhos e não deixar ele ali parado, isso vai te ajudar vai te dar motivação para continuar. Por quê? Não é somente colocar as figuras ali e acabou, é agir também. Esse é o mais importante, porque muitos dos meus sonhos eu tive que agir. Eu tinha um sonho anotado ali, as figuras, mas eu precisava fazer a minha parte, eu precisava trabalhar para que aquilo se tornasse real. E apesar de todos esses sonhos que eu mencionei aqui, ainda tenho muitos sonhos que ainda precisam ser realizados. E um dos meus maiores sonhos é ser juiz de direito. Eu coloquei aqui toda aqui a minha parte profissional, em todos os cursos de especialização, pós, mestrado. Tudo isso eu coloquei aqui, habilidade para falar melhor em público, mais viagens, né, família, da parte espiritual também. Tudo isso eu continuo colocando, porque assim, independente da idade, da sua classe social, de quanto você tem de dinheiro, se não tem, não importa. O importante é sonhar e realizar.